Você aí de casa, mora de aluguel? Então você já deve ter até começado o ano se preparando, né? Preparando o bolso? Pois é. 2021 iniciou já com um susto para milhões de inquilinos no país. O Índice Geral de Preços Mercado, que é o IGPM, usado como principal indicador para o reajuste, fechou 2020 em 23,14%. Maior alta desde 2002. Fazendo uma conta muito básica, tá? De um contrato de um aluguel no valor de R$1.000, com aniversário neste mês, e reajuste, ele passaria para R$ 1.462,80. Respira. Para clarear nossa cabeça, eu converso aqui com o advogado, mestre, doutor, escritor, doutor Júlio Sanches. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Eu que agradeço. Complicado, né, doutor? Agora sim, né? É, assim. Complicado, né, doutor? A gente começar o ano, muita gente perdeu o emprego, teve, de repente, o salário ali reajustado. Foi um ano que quem tinha economia usou, acabou com o fluxo de caixa. E aí acontece essas taxas, esses jurinhos, né, esse índice. Vamos explicar primeiro para as pessoas o que é o IGPM, de onde que ele surge, a junção de quantas coisas que dá ele. Na verdade, é o índice mais utilizado na locação. Ele tem a ver com várias matérias-primas no Brasil e ele sempre foi muito utilizado. Desde a lei do inquilinato, a lei 8.245, ele foi o mais utilizado. Hoje, quem é inquilino, se puder numa negociação fuja desse reajuste, fuja desse índice. E a gente vê no contrato já? Já no contrato. Mas é algo que a turma não sabe, né? O brasileiro não sabe. Infelizmente, é muito comum usar o IGPM, mas nós podemos usar qualquer índice. A lei do inquilinato não obriga o IGPM. Ela dá abertura para que você, locador e locatário, possa utilizar o índice acordado. Então, nós podemos usar o NPC, o ICPC, alguns não. Posso falar quais não? Por favor. Salário mínimo não pode ser utilizado. A própria lei do salário mínimo, ela proíbe. Também, a taxa Selic, também a jurisprudência brasileira proíbe utilizar como base de cálculo para reajuste. Legal, é bom saber. Então, por exemplo, a gente falou do contrato agora. Quando eu vou fazer, vamos supor que a gente está fazendo um hoje, vou ler esse contrato. O que eu tenho que ficar atento? No reajuste? No reajuste. E o que mais? É muito importante que o contrato de locação, seja residencial ou comercial, seja sempre escrito. A lei também não obriga você a fazer ele escrito. Mas a relação locatícia é uma relação muito complexa. Então, você fazer uma relação locatícia de boca, mesmo que seja com um parente, é muito perigoso. É muito perigoso. Então, a minha orientação é sempre fazer por escrito. Hoje, com o que aconteceu com o IGPM, o melhor, se possível, muitas vezes o locador já vem com o contrato pronto, né? Sim. No Brasil é assim, tanto na locação comercial ou residencial. Mas, se possível negociar, tente usar outro, o IGPC, o INCPC, fugir do IGPM, que hoje, atualmente, ele explodiu, né? Muito alto. Muito alto. E quem começa a pagar o IGPM, por exemplo, é quem depois já assinou, já tem 12 meses desse contrato ou já começa vigente? Aumentou a partir do mês que vem? Não. A lei do inquilinato, que é a lei 8.245, que foi alterada pela lei 12.112, ela obriga que tenha um índice de reajuste. Outro ponto importante, explicar para o telespectador, é que esse aumento só pode ser anual. Outra coisa que acontece também, é muito comum nas locações comerciais, é o locador, o proprietário, querer uma participação nos lucros da empresa. Isso também não é possível, isso é proibido. E tem gente que faz isso? Tem gente que faz isso. É muito comum no Brasil o locador pedir uma participação nos lucros. E o inquilino comercial, ele acaba aceitando para não perder o seu comércio dentro de uma galeria, dentro de um shopping center. Isso é muito comum no Brasil. Como também a cobrança de luvas, né? Que também é algo ilegal no Brasil. E aí a gente pode denunciar? Como é que a gente pode fazer, doutor? Pouca gente sabe, mas nós temos os crimes da locação. A Lei 8.245, ela traz vários crimes. Entre eles, cobrar aluguel antecipadamente, cobrar um reajuste que não seja de pelo menos 12 meses, a própria luva. Então, nós temos vários crimes e isso pode gerar uma dor de cabeça ao locador. E as pessoas, será que é medo de perder a casa? É medo de perder falta de informação. A casa residencial, o ponto comercial. Infelizmente, a lei do inquilinato, ela veio para suprir essa desigualdade em relação ao inquilino. Porque a situação do inquilino sempre ela é de uma situação na balança muito menosprezada, vamos dizer assim, né? E quem, por exemplo, tem a casa, eles têm que ter esse índice para ter um equilíbrio, né? Para também não ficar a vida inteira um aluguel nesse valor. Então, eles têm... seria o equilíbrio, né? Aumentou a inflação, aumentou não sei o quê, aumenta o aluguel também. Acompanhar, né? Realmente a inflação, né?
Agora, com esse índice de 23%, não dá, né? Tá, porque tem que negociar, né? Ninguém pegou isso de aumento, pelo Não dá, contrário, foram verdade. menos 23, poucos por cento, menos verdade. 50%. E nesse caso, o que fazer, doutor? A gente pode negociar? Qual é a melhor forma de negociar? É muito importante negociar. Tanto o locador proprietário, se ele não negociar, ele vai acabar perdendo um bom inquilino, que muitas vezes paga anos, né? E o inquilino também negociar. Se não chegar a esse consenso, nós temos na legislação brasileira a possibilidade de fazer a ação revisional de aluguel. É uma ação judicial, onde o Poder Judiciário pode diminuir ou aumentar o valor do aluguel. O custo é alto, tem que contratar advogado. Se perder, tem que pagar sucumbência. Tem custas judiciais, tem citação. Por isso a minha orientação, com muito carinho, faça um acordo. Mas vale um acordo bem feito do que uma sentença traumatizante, né? E pode acontecer. E aí, por exemplo, fiz um acordo. Esse acordo escrito, como que a gente faz? Na verdade, manda a proposta por e-mail. Ah, não mexo com trabalho com e-mail. Então, faz por carta, via R, avisa de recebimento, via cartório, mas nunca deixe formalizar. É muito comum também, nessa época de coronavírus, o locador aceitar uma proposta de acordo e depois ele fazer um despejo falando que não aceitou nada, que isso não aconteceu. Você não me pagou esse mês? Não me pagou, uma situação fantasiosa, né? É um risco muito grande. E como que a gente pode, por exemplo, escrever uma carta dessa com um acordo? A gente pode negociar, o que a gente pode escrever ali, o que eu posso dizer em minha defesa, por exemplo, né? O ideal é que seja o mais didático possível. Escrever pouco, mas se atentar às informações. Venho requerer uma redução no valor do aluguel de 20%, 30%, para que eu possa continuar cumprindo. Existem vários modelos na internet, alguns terríveis, né? Alguns melhores. E quem quiser também o modelo pode mandar um e-mail que eu posso fornecer também, com base no meu livro. Eu acabo fornecendo um e-mail para ajudar. Legal. Coisas, por exemplo, sou um bom inquilino, moro aqui há tantos anos, nunca atrasei. São importantes da gente escrever nessa cartinha? Muito, muito. É muito importante nessa negociação você usar as cartas que você tem na manga, né? Então, eu sempre paguei corretamente, cuido do imóvel, isso faz a diferença. E não custa nada lembrar o locador, o proprietário, da situação perfeita, né? Quase perfeita que se encontra nessa locação, né? E o que a gente está vivendo, né? A gente acabou de falar das volta às aulas, que a gente também não sabe muito como vai acontecer, não sabemos muito, né? Quando a gente vai voltar a estabilizar, vai demorar um pouquinho, provavelmente. Prevalece o bom senso, né? Sim. Bom senso. Você vê, se o locador e o inquilino não chegarem a um consenso, isso vai parar no judiciário. E nós temos várias decisões estranhas, diferentes. Nós temos decisões onde a redução do aluguel é de 50%, 70%. Olha o locador aí não querendo dar um desconto de 20%, 30% e sendo forçado pelo judiciário a dar um desconto de 70%. Isso acontece. Como também tem algumas ações onde o inquilino não ganha ação e acaba ainda tendo que arcar com o valor do aluguel, com o reajuste, ainda com sucumbência, honorários advocatícios, valores de citações. E quando, por exemplo, um locador, né, um locatário, por exemplo, pode tirar o inquilino da casa? Em que momento, eu vou colocar uma ordem de despejo para você porque você não está me pagando ou você não está aceitando esse meu pagamento? Ele pode fazer isso? Pode fazer isso. No Brasil, nós temos as chamadas ações locatícias. São 6 ações. 4 ações previstas na lei e 2 ações jurisprudenciais. Nós temos a consignação de pagamento de aluguel, que eu posso depositar em juízo, inclusive a chave. Tem a revisional, que eu posso aumentar o valor do aluguel ou diminuir, um pedido judicial. Existe ainda a renovatória, para renovar um contrato de locação compulsoriamente. E existe o despejo. O despejo, nós temos mais de 36 teses de despejo. Por denúncia vazia, por falta de pagamento, por ato ilícito, também é comum. Eu tive um cliente, na época, ele descobriu, o locador, que estavam plantando maconha no terreno. Despejo por ato ilícito. Então nós temos várias espécies diferentes. Interessante isso. A gente tem uma perguntinha, doutor. E eu tenho várias na minha cabeça aqui. O doutor começou a falar, já Fica veio várias. É do Marquinhos. Boa tarde. Tenho uma loja e fiz um contrato até outubro de 2021. Porém, o inquilino já está na loja há 3 anos, mas nunca pagou aluguel em dia. Está alugando para uma padaria. Não fechou nenhum dia. Posso pedir a loja antes do vencimento do contrato? É bom a gente aproveitar o programa para acabar com vários boatos absurdos, errados, né? Um deles, que a gente escuta muito, é que só posso propor ação de despejo quando existe o débito de 3 meses. Isso não é verdade. Não é verdade. Não existe isso. Na verdade, 1 dia de atraso, eu já posso propor ação de despejo. Olha que interessante. Eu, locador. Outro ponto importante também, nós temos o despejo por denúncia vazia. O que é esse despejo? Eu alugo um imóvel para você por 30 meses. Ao final do contrato, eu não preciso justificar porque eu quero o imóvel de volta. Se eu aluguei por 30 meses, no mínimo 30 meses, eu tenho o direito de reaver esse imóvel. Despejo por denúncia vazia quer dizer sem fundamento.
Então, nesse caso, caberia sim uma ação de despejo. E aí, por exemplo, acabou o contrato, se eu não quero renovar, acabou. Acabou. Por isso, apesar da lei não falar de um prazo, não estipular um prazo, você fazer um contrato de 30 meses é vantajoso para o proprietário, para o locador. Porque ao final do contrato ele consegue reaver com mais facilidade. Doutor, muito, muito interessante, várias coisas. Só mais uma pergunta, tá? Quando a gente vai alugar uma casa, para você, nunca posso perder, porque como que tá o mercado hoje? Tem muita gente querendo oferecer, porque muita gente não pagou, acabou mudando, casas menores, apartamentos menores. A pessoa não pode cobrar nada adiantado. Não pode. Na verdade, a lei do inquilinato, ela proíbe a cobrança de aluguel antecipado. A única exceção que nós temos é a locação por temporada. Aí tudo bem, por temporada sim. Mas locação residencial, não residencial, isso não pode acontecer. Nem um reajuste que seja inferior a 12 meses, também não. E sempre moeda nacional também, importante também, porque tem muito contrato no Brasil, absurdamente baseado até em dólar, né? Aí fica muito difícil, não é, doutor? Fica difícil. Aí, na verdade, na locação comercial, você não é inquilino, você tem um sócio majoritário ainda. Exatamente, né? Que vai, pelas beiradas, pegando tudo, ainda mais nessa situação. Tipo, ter que fechar e continuar pagando. Verdade, não verdade. É? Doutor, muito obrigada. Volte agradeço. sempre. Eu acho que a gente pode falar, tem muitos assuntos pra gente falar aqui. Vou pedir para as pessoas entrarem no site, que é o www.jc que é de Júlio César Sanches, advocacia.com. O telefone é o 11-2061 5649. Doutor, seja sempre muito bem-vindo à nossa Santa Receita. Voltarei sim. Muito obrigada. Então, muito obrigado.